turma, vocês estão bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um termo do mercado financeiro utilizado para caracterizar algumas empresas. Então eu vou apresentar para vocês essas características que levam uma empresa a ser enquadrada como sendo de small cap. Então basicamente são 3 características, começando com a primeira, é a baixa capitalização. Empresas que se enquadram como small cap geralmente são empresas que têm valor de mercado mais baixo. Isso tem 2 lados da moeda. Ela é bom por quê? Porque esse baixo valor de mercado diz que a empresa pode ainda crescer muito e o investidor que entra quando ela está com um baixo valor de mercado pode aproveitar toda essa curva de crescimentos. E também é ruim porque é uma empresa geralmente menos conhecida, então ela tem uma menor liquidez, o que leva ela a ter maior volatilidade, ou seja, os preços dela oscilam bastante, tanto para cima quanto para baixo. Então é uma empresa de maior risco. Vocês vão ver também que são empresas geralmente mais novas, apesar que existem empresas muito antigas que também são consideradas como small cap. Em seguida, então, eu vou mostrar para vocês 3 empresas para estudo que se enquadram nesse segmento de small cap. Turma, conforme prometido, eu vou apresentar 3 empresas que se enquadram como small caps. Lembrando que nenhuma dessas empresas é indicação de compra, é apenas para estudo, para a gente dar uma olhada e ver o que uma empresa, quais são as características para ela se enquadrar como sendo small cap. Então a primeira empresa aqui é a Admed. Se você é do sul do país, você deve conhecer como Panvel. Então é a rede de farmácias Panvel. Já há 101 anos de fundação, 43 anos de bolsa, ou seja, não é uma empresa nova. Como eu falei, a maioria das empresas que se enquadram como small cap são novas, mas no caso da Panvel não é verdade. Então a liquidez dela, volume de negócios, aqui 66 milhões, 12 milhões, 10 milhões diários, ou seja, uma empresa que tem liquidez, mas tem uma liquidez menor. Lembrando, é muito arriscado investir em empresas que não têm liquidez praticamente nenhuma. Então, aqui você pode ver, a receita da Panvel ela é crescente de 2016 em diante, o lucro dela é crescente. Aqui uma curiosidade, a Panvel tem 43 anos de bolsa de valores, em nenhum ano ela deu prejuízo, então é uma empresa que sempre dá lucro. Ela cresce devagarinho, mas sempre crescendo. Margem dela pequena, uma característica do setor, ou seja, de toda a receita dela, 2% viram lucro líquido de fato. Isso aqui não é preocupante, você tem que comparar com o próprio setor dela para ver se tem vantagem competitiva ou não, mas é uma característica do setor terem margens menores. O caixa dela é a dívida, ou seja, é uma empresa que tem uma dívida controlada, mas nos últimos 2 anos aqui aumentou bastante o grau de alavancagem. Então é bom acompanhar essa dívida, esse crescimento de dívida. A título de curiosidade, a Panvel, se você tivesse investido R$1.000 no início do plano real na Panvel, você teria hoje R$238 mil. Então, uma empresa redondinha que vem crescendo o lucro de pouquinho, sempre devagar, mas sempre entregando resultado aos acionistas. Aqui a SLC Agrícola, uma empresa do setor do agronegócio, fundação 43 anos e na Bolsa de Valores há 13 anos. Então, uma empresa aí produtora de agrícola, focada em algodão, soja e milho. Então, aqui os números de volume de negociação dela, 15 milhões, 17 milhões, 13 milhões, 19 milhões, ou seja, é uma small cap, ela tem uma liquidez menor, mas tem liquidez. Receita dela, crescente, aqui nos últimos anos, de 1,6 bilhões para 3,3 bilhões, EBITDA também crescente, o lucro líquido dela tem uma linha de tendência de crescimento, mas não é tão bonitinho, mas daí é uma característica do setor também, um setor de commodity, depende do valor de mercado da soja, do algodão, do milho, então é natural aqui, é uma empresa cíclica que não vai ter uma curva bonitinha de lucros. A dívida dela, é uma dívida controlada, aqui um pouquinho acima e estava, mas também porque o EBITDA foi mais fraco, então a dívida dela aqui, isso gerou um múltiplo aqui maior, mas no longo prazo aqui é uma empresa que controla a sua dívida, ela é alavancada, mas tem a sua dívida controlada. E a última empresa, que seria uma small cap, é a Enauta, setor de petróleo, gás e biocombustíveis, fundação há 10 anos e listada em bolsa também há 10 anos. Vamos para a liquidez dela, é uma empresa aí com volume, 34 milhões, 25, até um pouquinho mais de volume do que as outras duas, mas tem liquidez mais menor, que é a característica do setor, da empresa que é segmentada como sendo de small cap. A receita dela crescente,
EBITDA também, linha de tendência de crescimento, lucro líquido crescente. Dívida, ela não tem, é uma empresa que não tem alavancagem, por quê? Ela tem mais caixa do que dívida. Então, ela tem mais dinheiro no caixa dela do que dívida, ou seja, é uma empresa que nem dívida tem. Uma empresa bem tranquila na questão de dívida. Então, isso que eu queria mostrar, são 3 empresas interessantes para estudo. E lembrando sempre, né, gente, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.